As ações da Taesa já acumulam uma queda de 15% nos últimos 6 meses. Uma empresa que para muitos é sinônimo de porto seguro, uma empresa que pode distribuir dividendos aos montes, parece que passa por um momento um pouquinho mais delicado em relação ao seu histórico. Para isso, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final para você saber o que promete as ações da Taesa para o próximo ano. Vem comigo até o final e se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal, dá um like aqui nesse material, porque assim que você pode me ajudar a crescer e distribuir esse meu conteúdo para mais investidores. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Vem comigo nesse vídeo. Conforme a gente pode perceber que nesse gráfico, nos últimos 6 meses, o desempenho da ação realmente não foi muito bom. Se a gente pegasse do ponto central, do ponto mais alto, que aconteceu ainda lá em agosto, na verdade até menos do que 6 meses, até o tempo de hoje, a gente teria que uma queda que supera a casa de 18%. E ainda assim, muitos investidores ficam com o pé atrás porque consideram a companhia como uma daquelas que só anda de lado, que nunca valoriza, mas não é bem assim. Se a gente voltasse um tempo atrás e a gente visse o quanto que a empresa já se valorizou ao longo do tempo, a gente pode perceber o quanto de fato isso é bem forte. Então a gente pegando aqui a companhia desde 2003, na verdade ela fez seu IPO ainda antes desse ano, mas a gente pode perceber que é uma ação que estava aqui na casa de 10 a 12 reais e teve o seu valor ainda mais alto, hoje ao redor de 35 reais. Mas muito além disso, então aqui eu posso apresentar para vocês o quanto a companhia já distribuiu dividendos desde 2009. Isso soma aqui mais de 11 bilhões de reais. Se a gente dividisse isso pelo número de units, a gente teria que ao todo a companhia desde 2009 já distribuiu quase 43 reais somente através de dividendos. Isso além dela ter custado ainda lá em 2009 ao redor de 7 reais. Ou seja, juntando hoje o seu preço, o valor da sua ação, pelo tanto de dividendos que ela já distribuiu, isso já gerou de valor para o seu acionista que colocou seu dinheiro lá em 2009 uma multiplicação no seu patrimônio de 10 vezes. Então, por mais que muitos investidores venham argumentar que essa é uma ação que anda de lado, a gente entender que de fato essa não é uma empresa que deve passar por uma grande valorização nas suas ações ao longo do tempo. Mas por outro lado, ela sempre esteve entre aquelas ações que mais distribuíram dividendos desde o seu IPO. Então realmente o movimento da companhia é muito mais atrelado a essa distribuição de dividendos do que na própria valorização das suas ações propriamente ditas. Mas mais uma vez a gente pode refutar aquelas pessoas que simplesmente acham que as ações só andam de lado, que não vale a pena ter em carteira. Aqui a gente pode comprovar quanto que a Taesa soube gerar de valor em todo esse tempo. Inclusive, o tanto que ela valorizou mais dividendos que ela distribuiu é muito maior do que o próprio avanço da inflação, o que mostra certa alocação de capital eficiente da gestão e também naqueles investidores que souberam escolher a companhia no seu preço adequado. Só que é importante agora entender o porquê as ações estão caindo nesses últimos 6 meses. Principalmente por causa de algumas alterações que aconteceram nos seus resultados em relação às suas projeções futuras. Eu digo isso porque a quantidade de dividendos que a empresa pode distribuir a partir do ano de 2023 já pode ser um pouco impactada. E obviamente, se essa é uma ação que sempre ficou famosa pela quantidade de dividendos que ela distribuiu, agora não tem a mesma capacidade de projetar, de manter essa sustentabilidade por longo prazo, de fato os investidores começam a bater nas ações da Taesa. Um dos motivos que faz com que seus dividendos futuros talvez não sejam na mesma proporção, na mesma intensidade que já foi visto ao longo dos últimos 2 anos, se refere ao mercado de leilões em 2023. Está previsto para que alguns lotes bem interessantes, alguns lotes bem expressivos de linhas de transmissão venham acontecer. E aí, no caso, se são lotes grandes, são lotes importantes, isso vai demandar uma oferta bem grande, Consequentemente, a empresa talvez vai distribuir menos lucro para reforçar sua capacidade em caixa para entrar competitiva nesse leilão. Além do mais, a gente sabe que existe hoje um cenário de muito mais competitividade em relação às empresas transmissoras. Então, se outras empresas transmissoras também entrar com uma oferta agressiva, mais competitiva, talvez a Taesa vai ter que gastar ainda mais dinheiro para cobrir aquela oferta. Obviamente ela vai no seu limite, ela não vai arrematar algo simplesmente por arrematar, ela tem um histórico, na verdade, de alocação de capital bem eficiente, mas ainda assim pode trazer um grau de rentabilidade nesses leilões que ela vai entrar um pouquinho menor. Então a empresa tem que reforçar agora o seu caixa para manter a sua competitividade atraente. Até porque se a gente reparasse ao longo dos últimos anos, a empresa em algumas movimentações, quando ela distribui dividendos, ela queimou caixa para bancar aqueles dividendos maravilhosos que ela distribuiu. Só que a situação, mais uma vez,
não vai ser a mesma, não só por causa desses leilões à frente, mas também porque hoje a sua capacidade, o seu endividamento é um pouquinho mais alto que já foi no passado também. Nada ainda tão grave, nada tão preocupante, mas ainda assim a empresa não pode mais se dar ao luxo de distribuir dividendos ali a todo custo, porque ela sabe que a sua estrutura de dívidas já não é mais tão à vontade como já foi no passado. Além do mais, a gente pode mostrar que agora os resultados que a empresa vem tendo nesse último trimestre no acumulado do ano de 2022. Ela pode fazer a sua divulgação de resultados tanto através do modelo IFRS, que é o modelo contábil padrão, como também através do modelo regulatório. O que para a gente interessa de fato é o modelo regulatório, porque é o que impacta o caixa da empresa diretamente. No modelo IFRS, ele vai ser útil somente para a base de distribuição de dividendos. Então a gente vai olhar o resultado através do modelo regulatório, seu EBITDA regulatório, e depois o lucro líquido IFRS. Simplesmente esse comentário aqui contábil, mas que a gente vai poder destrinchar aqui com força. Eu digo isso porque na parte regulatória a gente vê um avanço interessante. Então, olha só, as ações caíram, mas seus resultados não foi ruim não, pelo contrário. Aqui ela teve um avanço de 30% na comparação dos 9 primeiros meses, muito porque a empresa no começo de 2022 ela entregou muitos ativos, né, que compensou inclusive algumas perdas que ela teve. Então a quantidade de novas linhas de transmissão que entraram no sistema conseguiu suprir bastante ali a eventuais perdas que ela teve durante esse caminho. Então de fato a gente pode ver com um resultado bem interessante. Então mesmo considerando uma empresa já muito consolidada, empresa já madura, ela conseguiu ter um desempenho bacana. E na verdade não houve somente uma entrega de ativos, como também houve um reajuste nos seus contratos. Afinal de contas, eles são reajustados conforme a inflação. Então aqui o ciclo RAP, né, que é a sua receita anual permitida, teve um avanço bem interessante, muito por causa desse reajuste do IGPM em quase 11% e o reajuste do IPCA em quase 12%. Então a empresa tem agora mais ativos contratuais que são remunerados e também agora a remuneração incidiu ainda mais forte em relação a essa base de ativos que novamente cresceu. Então, aqui seguindo, o seu EBITDA também teve um desempenho bem interessante aqui, teve um acréscimo de mais de 32%. Porém, como eu disse, a distribuição de dividendos ela vai ser muito mais impactada pelo lucro IFRS, que é a norma contábil. E aqui a gente pode perceber que esse lucro, ao contrário do que a gente tinha acabado de mostrar, ele teve uma contração de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, muito por causa dessa correção monetária. Então aqui a gente vai ver, na verdade, que pela inflação ter controlado, ter se estabilizado em um nível agora mais baixo e que inclusive para o ano que vem essa história deve se repetir, deve fechar o ano de 2023 com uma inflação ainda inferior, esses ativos contratuais foram reajustados para baixo. Por isso o seu lucro caiu, ao contrário da parte regulatória que, por outro lado, teve ali a sua alta. Ou seja, considerando que a empresa vai ter um lucro líquido ao redor de 1,7 bilhão de reais e que ela tem um payout médio de 80%, que seria, na verdade, a quantidade de dividendos que ela distribui em relação ao seu lucro líquido, a gente chegaria aqui por unit, por cada Taesa 11, né, TAI 11, ela vai distribuir ao redor de R$ 3,9 de dividendos para o seu acionista durante o ano completo. Então, assim sendo, a gente teria um dividend yield aproximado de 11%. A gente vai ver que esse dividend yield ainda ele é próximo à sua média histórica. Agora, se o lucro for ainda menor esse ano e ano que vem novamente essa história se repetir, o que pode acontecer, esse dividend yield pode ser ainda inferior, talvez ao redor de 10%, 9,5%. Então, quando a gente agora repara a sua média histórica, a gente pode chegar nessa conclusão. Porque a companhia, de fato, se a gente considerasse um dividend yield de 10 a 11%, ela estaria próxima, talvez, da sua média histórica. Já teve períodos que ela teve um dividend yield mais atraente, ora um pouquinho menos robusto. Então, talvez ela estaria na sua média histórica, embora agora a gente tenha um cenário de taxa de juros mais alta. Vamos fazer uma outra análise. Considerando que hoje a taxa Selic está ao redor de 14%, que seria um ativo livre de risco, a gente deveria imaginar que a Taesa tivesse uma remuneração parecida com isso. Então, a gente deveria esperar talvez o dividend yield da Taesa ao redor de 14%. Ou seja, sabendo que a Taesa não vai conseguir pagar esse mesmo tanto de dividendos, é fato que as ações vão cair até que ela atinja o mesmo nível de atratividade do que ela já teve no passado. Então, no curto e no médio prazo, não tem talvez nenhum gatilho que vai fazer com que as ações voltem a ter uma valorização. Afinal de contas, ela caiu justamente para voltar àquela atratividade que ela já teve no passado. Por outro lado, quando a gente considera que a taxa de juros deve cair a partir de 2023, o nível de dividendos da empresa já volta à sua média histórica e já volta a ser compatível também com o que a renda fixa pode pagar. Então o cenário é esse. No curto e médio prazo não tem gatilhos interessantes para que a empresa volte a ter uma grande valorização, mas para aqueles investidores que ainda focam no longo prazo, as ações da Taesa estão na sua média histórica de rentabilidade, na sua média histórica de dividend yield. Então assim você vai ter ainda uma empresa muito resiliente
uma empresa muito segura, que tem um bom histórico de gestão, de alocação de recursos e que ainda pode pagar muito dividendos. Então se você tem essa paciência e esperar a longo prazo, a Taesa talvez não vai te decepcionar, assim como ela não decepcionou desde 2009, sempre agregando muito valor ao acionista. Inclusive as ações da Taesa já foram analisadas pelo Simpla Club. Se você tem interesse em conhecer o nosso ranking de oportunidades completo, com mais de 200 ativos analisados por toda uma equipe de especialistas em cada um dos temas, ações no Brasil, no exterior, também fundos imobiliários, vem aqui na descrição desse vídeo. E do mais, se você quer tirar dúvidas diretamente comigo, pode me chamar no meu Instagram pessoal, @gabriel.investimento. Espero muito que tenham gostado aqui desse vídeo e se sim, lembre de curtir aqui esse material, se inscrever no canal, pois assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Agradeço muito sua atenção e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.